recebendo no Estúdio A, estúdio principal da Rádio FM 96, o jornalista e advogado Denísio Pinheiro. Denísio, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo à Rádio FM 96, é um prazer imenso tê-lo conosco aqui na nossa bancada. Boa tarde, seja bem-vindo. O prazer é meu, Melo Silva, Bia Cadete, a todos os amigos que nos acompanham pela FM 96. É uma honra estar aqui com vocês hoje e podermos trocar algumas ideias sobre o futuro do nosso estado, que muito existe de todos nós responsabilidade. Sem dúvida. Denísio, eu queria que você começasse falando um pouquinho das suas raízes, né? A gente estava conversando aqui em off e você me falava que é da cidade de Aurora, né? Do qual eu quero mandar um abraço muito especial aos amigos de Aurora que nos ouvem todos os dias aí através do DAIO 96,5, acompanham o Jornal 96. E eu gostaria que você fizesse aí trouxesse pra gente um pouquinho da sua jornada, né? Da sua infância e das suas raízes. Vamos falar um pouquinho das suas raízes para tentar compreender melhor quem será o pré-candidato aí, Denísio Pinheiro. Melo, sou filho de Aurora, tenho 54 anos e há exatos 50 anos meus pais decidiram ir morar em Fortaleza. Então, basicamente, a minha criação foi toda em Fortaleza. Mas nunca, em momento nenhum, nós nos desligamos de Aurora. Tanto que preservamos propriedades tanto na área rural como residência na zona urbana da cidade. Sou jornalista e advogado, mas a minha dedicação profissional, a minha militância profissional foi dedicada às comunicações. E há exatos 27 anos, como você bem citou no início, eu trabalho com o senador. Inicialmente trabalhei com o governador Tasso Gereissati, dos anos de 95 a 2002, como seu coordenador de imprensa do governo. E a partir de 2003, tenho acompanhado ele como senador. Estamos hoje no segundo mandato em Brasília, no Senado Federal. E esta trajetória me deu muitos ensinamentos, muita experiência nessa área, tanto no executivo quanto no judiciário. Isso me traz boas lembranças. Eu me recordo que nos primórdios, também no ano de 1995, eu ainda tive a oportunidade de cobrir alguns eventos. O senador, ele na época, quando governador, ele gostava muito de realizar eventos e que acho que melhor dizendo, ele levava os radialistas do interior do estado. Nós ficávamos hospedados no Amoarama Hotel, em Fortaleza. Exatamente. Né? E ele sempre fazia coletiva de imprensa no outro dia, com o café da manhã, e sempre ele realizava esses eventos. Levava os radialistas da região do Cariri, não só da região do Cariri, mas acho que de todo o estado. Todo o estado. Mas eu me lembro bem que eu cobri alguns eventos. Eu tive a oportunidade de entrevistar o governador, então governador na época, acho que umas 3, 4 vezes. Né? E eu acho que eu não me lembro de ter conhecido Vossa Excelência, mas eu acredito que já trabalhava com o governador naquela época. Em 95 eu comecei, coincidentemente, caro ouvinte, em julho de 95 eu fui convidado pelo então governador para ser coordenador de imprensa. Por quê? Porque inicialmente o governo, em janeiro, quando ele assumiu, o porta-voz, coordenador de imprensa, era o Erivelto de Souza. Erivelto de Souza, jornalista, me lembro demais do radialista. Erivelto. E Erivelto foi para mim aquele que me colocou no caminho do senador Tasso, porque quando ele foi assumir a chefia da assessoria de imprensa, em janeiro de 95, ele me convidou para ser o coordenador adjunto dele de imprensa do governo. E naqueles 6 meses, 7 praticamente, ele foi formando, depois que eu entendi, ele foi me formando para que eu pudesse, em julho, galgar e assumir o cargo, e foi como aconteceu. E a sua experiência foi uma linha dos nossos governos. Quais foi? Prestigiar o rádio cearense, valorizar o radialista cearense do ponto de vista profissional, garantindo a ele as boas condições de trabalho, o acesso seguro e garantido ao governador, aos secretários, mas acima de tudo respeitando o profissional de imprensa, respeitando os comunicadores sociais. E aí eu contei com um trabalho determinado e potencial e muito forte de Dina Sampaio. Dina, minha querida Dina. De Moreira, eternamente. Muito Moreira saudoso também. Moreira. Eu não sabia que o Moreira que havia falecido. Mas ainda hoje
ainda hoje, Melo. A Dina, para mim, é uma luz nesse meio radiofônico, me ajuda muito, trabalha conosco, porque trabalha no Grupo Jangadeiro. Ela coordena esse sistema do diretor da rádio, FM. A Dina é uma pessoa muito especial. E ela sempre teve esse cuidado com os radialistas, essa atenção. O Amuarama era um hotel ao qual a gente colocava, né, trabalhava, sempre hospedava os grupos de radialistas naquele hotel, e lá fazia todos os eventos. Nós tivemos momentos maravilhosos, inauguração do Porto do Pecém. Isso, eu estive no Porto do Pecém. Inauguração do Castanhão e da Nova Jaguaribara. Inclusive, nós tivemos a oportunidade, ele teve a perspicácia de levar os radialistas para assistir um jogo do Brasil. 2002. 2002. Nós estivemos no estádio, né? Ficamos numa ala reservada para os radialistas, né? E assistimos o jogo. O Brasil estava disputando, era o último jogo antes da Copa. Último jogo antes da Copa, exatamente. E o Brasil se despediu do Brasil indo para a Copa em Fortaleza. Inaugurando o novo Castelão. Exatamente. Que havia sido reformado, então, naquele ano do terceiro governo do Senado, do governador Tasso. E ali foi um exemplo, mas eu gostaria também de enfatizar a inauguração de Nova Jaguaribara, cidade que foi planejada para podermos ter o Castanhão. E naquela época, o governador, nós conseguimos fazer de Jaguaribara em 2001, ou seja, há mais de 21 anos atrás, nós fizemos lá um programa transmitido naquela época pelas linhas LP da Tele Ceará, para todo o Ceará. O governador concedeu uma entrevista coletiva, eu me lembro de todos os detalhes, porque foi uma luta com a Dina para colocarmos aquilo no ar, mas deu certo, marcou história, e ali para mim foi uma inflexão importante do valor que tem o rádio brasileiro, o rádio cearense especial. E realmente foi dessa forma, nos governos Tasso e Sati, que nós tratamos a imprensa, com muito respeito. Ainda hoje eu recebo esse calor, quando eu visito, por exemplo, aqui hoje estando no Barro, estive na semana passada em Juazeiro, o Crato Barbalha, revendo o Vicelmo, revendo o João Hilário. São pessoas com os quais eu trabalhei, me relacionei profissionalmente, e é muito gratificante reconhecer, poxa vida, vocês faziam realmente um trabalho que valorizava o profissional de rádio. Demais. E a Dina, o interessante é que a Dina também, ela nunca perdeu esse vínculo conosco. Nunca, né? Nunca. Ela trata todos como meus meninos, né? Meus meninos. Meus meninos, é uma forma muito calorosa, respeitosa e que valoriza. Ela tem na essência do DNA da Dina, ela é aquela mulher dedicada ao rádio, né? É uma profissional da comunicação, mas muito focada no rádio. Que coisa, rapaz. Uma nostalgia pura aqui hoje, viu? É bom viajar nessas horas. Bom demais. Imaginar o quanto foi feito de bom. De bom, né? No sentido de valorizar os profissionais da comunicação. Sem dúvida, sem dúvida. E aí você começou com o governador e pronto. Aí de lá para cá sempre esteve com o mesmo, sempre assessorando. Sim. Sempre na assessoria de imprensa, tanto no governo quanto no Senado Federal. Mas sempre tendo aquele aprendizado da vida política. É inegável, a vida política dele não tem o meio termo. Isso me deu a possibilidade de, desses 27 anos, participar de eventos, de sucessões, de eleições presidenciais, eleições estaduais, eleições municipais. E é com esse espírito que, ano passado, eu conversei muito com a minha família. Avaliei as possibilidades, tendo em vista a possibilidade de ser um candidato, de entrar na vida política, mesmo estando com a política, mas eu não estava na vida política, eu não tinha uma atividade político-partidária, então foi uma decisão muito bem analisada, pensada, maturada pela família, e após esse fechamento de entendimento familiar, eu conversei com o senador, e obtive dele a concordância, o apoio, o incentivo, e tenho colhido dele nesses últimos 6 meses orientações, ensinamentos, debates muito bons sobre projetos, que nós vamos daqui a pouco detalhar por aqui com vocês, mas acima de tudo a experiência, a prudência, a credibilidade e a certeza que nós temos caminhos para buscar o voto consciente, para buscar o voto de opinião, para buscar o voto comprometido. É uma máxima que ele tem me incentivado muito. E na conversa que eu tive com ele ficou muito claro.
o propósito de defender o legado. Existe um legado muito forte dos governos Tasso, da vida pública do senador Tasso Gereissati. E isso eu assumi com ele, com a esposa, dona Renata Gereissati, quando fomos conversar sobre a minha candidatura, porque eu acho que nada mais justo do que nós reconhecermos o passado, analisarmos o presente e buscarmos o futuro bem melhor do que já nós conquistamos. Mas nós não podemos deixar de olhar para o retrovisor para reconhecer o que já foi feito, para que nós possamos estar na situação que estamos hoje. Está tudo bem? Não. Tem muito ainda o que ser feito, muito o que se conquistar. Mas é a partir de uma justiça do passado que a gente pode também buscar um futuro melhor, procurando errar menos e acertar mais. O senador, ele é muito querido, né? A gente sabe do trabalho dele, da eficácia e de todo o trabalho que ele realizou como governador do estado. Foi um dos melhores governadores que o governo do estado do Ceará obteve, e também como senador, né? A gente sabe de todo o empenho, toda a dedicação. E eu acredito que para você não deve ter sido fácil, né, tomar essa decisão, né? Porque você vivenciava a política ali todos os dias, mas não estava à frente da política. E como é que foi isso? Como é que foi esse estalo? Como é que o Denísio resolveu? Não, acho que chegou o momento, já estou maduro, acho que dá para assumir e tentar fazer algo diferenciado aí do que já existe hoje perante a sociedade brasileira. Eu tenho como base, Melo, de que a minha experiência e a minha colaboração com sequenciais campanhas, porque de 2 em 2 anos a gente tinha campanha. Quer dizer, é uma campanha agora nesse ano, por exemplo, presidente, senador, governador, deputado federal, deputado estadual. Daqui a 2 anos, prefeito e vereador. Então, essa repetição, esse sistema, foi me colocando muitas vezes como assessor de muitos candidatos, não só de senador, mas informalmente, porque o meu vínculo era com ele, mas eu tinha um espírito de partido. Quando o candidato a governador era do partido, o Denísio ia ser o assessor informal, mas estava ali trabalhando. Prefeito, idem, do deputado federal, deputado estadual. Então eu fui percebendo que aquele meu conhecimento que eu estava transmitindo com o terceiro, eu poderia também utilizá-lo de forma pessoal e ao mesmo tempo com um compromisso ainda maior com o processo. E foi assim, foi percebendo de que meu modesto conhecimento poderia e poderá colaborar sim, efetivamente, com, por exemplo, neste caso, um parlamento, uma assembleia mais forte, mais participativa. E isso é que eu tenho dito. Eu tenho como base, Melo e Bia, de que nós precisamos ter uma assembleia protagonista. A Assembleia do Ceará, raras exceções, e aí eu destaco o trabalho do presidente Evandro Leitão, que é um esforçado deputado. Porém, a Assembleia tem perdido o seu foco de debates, a sua importância como fórum de debates. Muito fácil é perceber, me aponte um deputado, diga qual é o deputado que se destaca em projetos, em discussões. Então, essa necessidade de retomar o diálogo econômico, o diálogo social, a participação das pessoas na Assembleia, e não é por culpa da pandemia, não. Antes já não havia, antes já não tinha debate. Então, nós temos que torná-la uma referência de debates, mas também de proposituras. Nós podemos propor projetos, só para o senhor ouvinte entender, da FM 96, o deputado estadual de Ceará, ele não pode apresentar um projeto e virar lei. Ele apresenta um projeto de indicação que, aprovado em plenário, vai para o governo e o governo acolhe ou não. Porém, eu entendo que governante nenhum deixará de atender e de acatar um bom projeto. Seja ele de A, de B, de C, de oposição ou de situação. Então é com esse propósito, é com essa determinação que estou me lançando, estou me apresentando como pré-candidato. Nós não somos pré-candidato ainda, dependemos de convenção partidária que acontecerá até dia 5 de agosto, mas com esse primeiro propósito de melhorar, colaborar, aprimorar os trabalhos da Assembleia do Ceará, que as pessoas se identifiquem com a Assembleia, que as pessoas se sintam participantes também desse debate na Assembleia. Muito bem, vamos falar de projeto? Quais são os principais projetos que o Denísio hoje ele defende? Veja bem, nós temos aqui, a minha primeira base tem focado muito na região do Cariri, pela minha terra, pela minha Aurora. E recentemente eu estive visitando a FATEC Cariri, no Juazeiro. FATEC, muito bem. Uma referência, por que uma referência?
O ensino de ciência e tecnologia no Ceará, ele faz uma referência histórica ao ex-secretário Ariosto Holanda, que foi um homem visionário que na década de 90, no ano de 95, ele apresentou ao governador Tasso Gereissati, Melo e Bia, um projeto que criava CVTs e Centecs, que eram centros de tecnologia. Hoje existem as FATECs, os CVTECs e os CVTs, vinculados ao governo do estado do Ceará, mais especificamente à Secretaria de Ciência e Tecnologia. E ao visitar o CETEC, a FATEC, em Juazeiro, eu apresentei aos professores, coordenadores e alunos que participaram do debate uma prioridade minha, qual seja, é tradicional na Aurora, no mês de agosto, setembro, nós passarmos e vermos o Rio Salgado seco. O rio secava depois da estação chuvosa, muito bem. A gente via as pedras, o mato, muito bem. Quando voltava a chover, o rio voltava a correr. Porém, Melo, com a transposição do São Francisco, nós passamos a ter um rio perene. O que é isso? A água corre sempre no leito do rio, recebendo as águas do São Francisco. E esta certeza me fez lançar a proposta de desenvolver, a partir de 2023, com certeza, com apoio do governo do Ceará, um projeto de irrigação das áreas ribeirinhas dos rios Salgado e do rio Cariús. Esse projeto, meus amigos e minhas amigas, eu conversei demoradamente com o senador e ainda mais demoradamente com o ex-secretário Hipérides Macedo, uma sumidade de recursos hídricos. É o homem que pensou a integração de bacias, que pensou o Castanhão, que foi uma obra dos governos Tasso Gereissati, que pensou o açude de Cachoeira, lá da minha Aurora. Então nós temos hoje como dever abraçar este projeto de irrigar as áreas ribeirinhas do Rio Salgado e do Rio Cariús, gerando emprego e renda. Por quê? Porque nós temos solo fértil, água, a tecnologia da FATEC, que ao meu ver pode desenvolver a tecnologia do uso da energia solar, com placa solar, energia renovável e assegurar limpa, o preço pode ser muito baixo para o produtor. E unindo água, produção tecnológica, terra boa, investimento público do Banco do Nordeste e do governo do estado, por exemplo, nós temos o fundo estadual de incentivo à agricultura familiar, tem recurso, o projeto São José tem recurso. Então, com base nesse conjunto, nessa convergência, nós teremos também o apoio técnico da Ematerce, naturalmente, mas nós estaremos gerando, em torno dos rios Salgado e Cariús, inicialmente, um cinturão verde de produção de frutas, de verduras, quem sabe de flores, que o clima agrega, podemos estudar sim flores, podemos claramente, e também temos que rever a cultura do arroz no Iguatu, importante, estimular mais feijão, mais milho, ou seja, imagina o que nós podemos propiciar aos pequenos agricultores com esse projeto básico, que é o uso racional, correto da água, para gerar emprego e renda. Porque assim, você faz uma obra do porte da transposição do Rio São Francisco, né? Uma obra que conseguimos, né, a finalização, não 100%, mas quase que na totalidade. E aí, nós temos água sobrando, mas aí a gente não vê essa política, né? A gente fica assim, olha aí, poxa, tem tanta água, mas para que essa água? Né? Então, essa é a base. Nós temos uma água abundante agora, porque está passando pelo leito. Essa água vai para o rio, vai para o Castanhão e vai abastecer Fortaleza. Mas ela, antes de passar, ela pode exatamente ser usada para isso. Ela pode ser trabalhada de forma racional, organizada, controlada, para que nós possamos ter as margens desses dois rios, sim, áreas com emprego e renda. Gerar emprego e renda é fundamental neste momento para o nosso povo que está saindo da pandemia, onde a miséria aumentou, a pobreza aumentou, e a fome aumentou, e a inflação também aumentou. Então tudo isso é um conjunto muito ruim para a sociedade. E é desta forma que eu estou visualizando objetivamente. Nós podemos ter isso sim, na prática, a partir de 2023. Bia, fique à vontade, eu vou em indagação. Eu queria voltar um pouquinho ainda sobre o seu trabalho como assessor.
Enquanto o Tasso governador era em sentido amplo aqui em Fortaleza, né? E ele como senador em Brasília. Houve alguma mudança significativa no seu trabalho quando houve essa mudança? Bia, muito grande. Eu digo porque, do ponto de vista da comunicação, a relação em Brasília ela é muito intensa, Bia. O Congresso Nacional é um ambiente que você não consegue separar o jornalista do político. Diferentemente do governo, o governador está no gabinete, ele ali só vai ter acesso se for através de uma coletiva, ou em um evento que ele vai externo, ou numa entrevista agendada. No Senado, no caso específico, você tem ali toda a imprensa nacional e internacional circulando, e aquilo ali é natural. Então, do ponto de vista profissional, eu tive um ganho imenso, o que chama-se de upgrade. Quer dizer, eu passei a tratar, a conversar com jornalistas nacionais, Gerson Camarote, Heraldo Pereira, tantos nomes nacionais que você passou a ter relação direta com esse pessoal, cria um laço de amizade, mas acima de tudo você tem um novo olhar da comunicação social, porque você está trabalhando com um senador de uma estatura de um Tasso Gereissati, um homem que tem uma palavra e uma credibilidade muito alta junto à imprensa nacional e internacional. Isso foi realmente, para mim, muito importante, até porque nos primeiros 6 anos do primeiro mandato, eu ainda solteiro, eu morei em Brasília. Eu preferi morar em Brasília e não ficar indo e vindo toda semana para Fortaleza. Porque foi naquele período ali, 6 anos, que eu construí laços de amizade com a imprensa nacional e internacional. Mas por que isso, Denise? Porque no dia a dia você não consegue. Mas nos fins de semana você sai para um jantar, para um almoço, você conhece alguém e você começa a ter aquele relacionamento, aquela rede de comunicação que eu trago para hoje. Hoje eu tenho muitos amigos da imprensa que estão querendo votar em Fortaleza, estão querendo transferir o domicílio eleitoral. Coisa boa. Mas é isso que me deu essa convicção que eu pude agregar ao meu currículo pessoal essa fortaleza de ter passado por o Congresso Nacional como assessor de imprensa do senador Tasso Gereissati. E ainda hoje, vindo aqui para Barro, que eu vim de Aurora, eu estou em Aurora esses dias, vindo aqui para o Barro agora, tive que conversar com 2 jornalistas, tendo em vista os últimos fatos, a possibilidade do senador ser candidato a vice-presidente numa chapa presidente nacional, o problema do estado do Ceará. Isso é construção. Então, realmente foi uma mudança muito forte para mim, do ponto de vista profissional, poder ter esses 16 anos praticamente convivido tanto com a imprensa nacional forte quanto com a imprensa local também. Maravilha. Vamos falar aí sobre a educação. Quais seriam os seus projetos com relação à educação? Educação. Educação é a base do desenvolvimento humano. Ponto de partida. Nos anos dos governos Tasso Gereissati, o Ceará evoluiu, Melo e Bia, na questão de colocar as crianças de 7 a 14 anos na escola. Foi uma premissa, colocar as crianças na sala de aula, e assim foi conseguido. Em 2002, quando então o governador se desincompatibilizou para ser senador, e o doutor Beniveras assumiu o governo de 6 meses, o percentual de alunos entre 7 e 14 era de 97% na sala de aula. Ok? Ok. Mas havia ali um grande problema. Qual era? Qualidade. Ainda não se tinha qualidade natural e necessária para a educação dos jovens cearenses. Hoje, nós entendemos que houve uma evolução enorme. A governadora Isolda Célia é uma mulher que tem a história dedicada à educação. Ela conseguiu imprimir no estado do Ceará, como secretária, como vice-governadora e agora como governadora, um patamar elevado. Isso tem assegurado uma melhoria na qualidade do ensino. Porém, eu entendo que nós precisamos urgentemente avançar fortemente na valorização, na melhoria do que eu chamo de ensino técnico profissionalizante. O Ceará possui 3 estruturas de ensino técnico profissionalizante: os IFCEs, as escolas profissionalizantes, e o terceiro ponto, que são as CVTs, Centecs e FATECs. E especificamente, eu que estive na FATEC do Cariri, entendo que é preciso, sim, investir forte em infraestrutura. 2, aumentar fortemente a formação dos professores.
3, buscar iniciativa privada para parcerias, e aí eu entendo e já conversei com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, no sentido de colocar a FIEC nesse mapa. A parceria com a iniciativa privada é fundamental. E tudo isso levar à melhor qualificação dos jovens. É importantíssimo valorizar a qualificação dos jovens, principalmente após uma pandemia. Eu tenho conversado muito fortemente com o ex-secretário Ayosto Holanda sobre a necessidade desse pós-pandemia, e a automação, a tecnologia, a modernidade vai exigir isso, com certeza. Então nós temos que fortalecer esse sistema. A FATEC, para mim, é uma referência de formação. Eu recentemente tive uma conversa muito agradável com um ex-aluno da FATEC Cariri, Bia e Melo. Muito interessante. Esse rapaz, quando estudava na FATEC, ele catava latas para comprar o material didático dele, em Juazeiro do Norte. Ele catava latas. Esse rapaz terminou o curso na FATEC. Hoje ele mora em Boston, nos Estados Unidos. Está estudando em Harvard com a esposa. O céu é o limite, né? Para ele. Ele é o exemplo para muitas pessoas que passam pela FATEC. Então, eu tenho essa bandeira do ensino tecnológico muito forte, do ensino profissionalizante muito forte, e agregada a essa área do ensino profissionalizante, universidades, o UESC, UVA. Existe um exemplo magnífico em São Paulo com a USP. A USP, há muitos anos, isso vem de Franco Montoro, a USP recebe todo mês um percentual fixo recolhido a partir do ICMS do Estado de São Paulo. E por que não discutir isso no Ceará? Por que não termos um percentual fixo do ICMS para investimento na UESC, UVA e nos centros avançados? É fundamental investirmos nesse ensino profissionalizante e no ensino também das universidades, e aí sim, cobrar da universidade o papel social dela. O papel da UESC, UVA e URCA, acima de entregar um diploma, é estar fazendo um serviço para melhorar a comunidade da qual ela está fornecendo esse profissional. Então, esses dois pontos, para mim, são importantíssimos do ponto de vista da educação. E tenho abraçado, tenho discutido. Estive recentemente na FATEC com o professor Emerson, que é o coordenador da FATEC, mas esta semana aqui, lá em Fortaleza, estive reunido com o professor Silas, que preside o Centec no Ceará, já mostrando para ele a minha visão sobre o ensino técnico profissionalizante no estado do Ceará. Maravilha, Bia. Recentemente nós tivemos a aprovação da PEC do piso salarial da enfermagem, né, que foi de grande movimentação na mídia, e gostaríamos de saber como será abordada a saúde no seu plano de governo. Olha aí, veja bem, sobre especificamente o projeto do piso salarial dos enfermeiros e dos agentes comunitários de saúde, eu particularmente acompanhei isso recentemente no Senado, nas duas categorias. Primeiro foram os agentes comunitários de saúde em endemias, no estado do Ceará, em torno de 14 mil profissionais. A presidente da Confederação Brasileira dos Agentes Comunitários de Saúde em Endemia, Hilda Angélica, é uma cearense, com residência em Maracanaú. E a Hilda é uma pessoa que a gente tem acompanhado há muito tempo por causa da ligação do senador com esse programa Agentes Comunitários de Saúde. Seu ouvinte recorda muito bem, e os agentes comunitários de saúde aqui do Barro e de todo o Cariri, em 1997, Carlile Lavô, Miriam Lavô, chegaram para o governador Tasso Gereissati e apresentaram a ideia dos agentes comunitários de saúde em combate à mortalidade infantil. O Ceará tinha índices só comparáveis da África, altíssimos, superiores a 100. A cada 1.000 crianças que nasciam, antes de completar um ano, 130 em média morriam antes de completar um ano por desnutrição, falta de alimento, pobreza mesmo. E isso foi um êxito absoluto. A mortalidade infantil reduziu drasticamente no Ceará. Os agentes comunitários foram premiados pela ONU em 1991. Esse programa tornou-se nacional, o DNA Tasso Gereissati. E agora, na aprovação mais do que justa no Congresso Nacional do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, o senador atuou fortemente nesse aspecto, como também Bia atuou fortemente na aprovação do piso salarial dos enfermeiros. E aí quem nos procurou foi a presidente do Conselho Regional de Enfermagem no Ceará, a vereadora de Fortaleza, a enfermeira Ana Paula, nos procurou e por meu intermédio, conversou com o senador a necessidade da articulação dele no Senado, a participação dele no Senado, e tudo isso ele fez, conseguiu aprovar no Senado, a matéria foi para a Câmara, também aprovada na Câmara, e agora virou realidade. É uma justa
conquista das duas categorias. Porém, é preciso implantar no Ceará. O governo do estado vai ter que implantar o piso salarial dos agentes comunitários, como também as prefeituras municipais vão ter que implantar os pisos dos seus agentes comunitários de saúde. Isso está em negociação. Eu recentemente fiz uma intervenção junto à Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará, no sentido de que possam receber tanto a enfermeira quanto as agentes comunitárias de saúde, no sentido de ver a perspectiva da implantação disso. E pessoalmente estive com a governadora Isolda Sela em um evento no Tribunal de Justiça, quando também transmiti para ela esse meu desejo de conversar com ela sobre esse momento de aplicação dos pisos dos enfermeiros e dos agentes comunitários, porque com certeza isso aí é uma questão de justiça. Mas especificamente, Bia, sobre minhas ideias que eu tenho construído na área da saúde, eu tenho tido a atenção, a competência, o carisma e, acima de tudo, o saber do ex-secretário de Saúde, Dr. Cabeto, que tem conversado comigo sobre demandas importantes, necessárias e urgentes para a saúde do Ceará. E uma delas que a gente tem avançado, Bia e Melo, é no sentido de estabelecer uma nova política no Ceará direcionada aos idosos. Proteção do idoso, acima de 60 anos. E o Dr. Cabeto, que fez um magnífico trabalho na Secretaria de Saúde do Estado durante a pandemia, foi um guerreiro, um homem que deixou um legado incrível para o Ceará. Ele tem me convencido e me mostrado a necessidade de nós criarmos uma política pública no Ceará de remédio grátis para idosos acima de 60 anos que possuam doenças crônicas, um AVC, hipertensão, a diabetes, câncer. Sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza, as pessoas que estão nos acompanhando, tem um enorme peso no orçamento das famílias, Bia, a questão do medicamento. É muito forte, o peso é muito grande, os medicamentos são caros. E como é que a gente vai resolver isso? Tem dinheiro? Tem. Eu vivencio isso todos os meses. Minha mãe, falo pela minha mãe, ela possui 2 aposentadorias e uma praticamente é voltada somente para a compra de remédios. Única e exclusivamente. Olha o peso. Veja o peso. E como resolver isso? O Dr. Cabeto já nos apresentou a proposta, eu tenho detalhado isso em entrevistas e nas reuniões, qual seja, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, FECOP, pode muito bem destinar parte do seu montante para financiar esta política que tem um peso enorme na saúde pública, porque vai reduzir o gasto das famílias, na prática, na veia proteção social do idoso, vai diminuir o adoecimento dessas pessoas também, porque vai ter o medicamento, muitas vezes as pessoas não conseguem comprar, porque não tem o dinheiro para comprar. E tendo essa possibilidade do remédio grátis, sim, aí você vai colaborar com a proteção social, com a redução do adoecimento e principalmente, Bia, com a redução do fluxo para os hospitais. Você vai diminuir a demanda, a pressão sobre o sistema. Então, essa é uma proposta real que também irei abraçar. E com certeza, com absoluta certeza, aprovado esse projeto de indicação, eu não vejo a menor possibilidade de governante nenhum não acatar. Porque isso, para mim, é muito importante. Você imagina as pessoas acima de 60 anos, já cansadas, já adoecidas, já sabe, cansadas literalmente da vida, não poderem ter a medicação na hora certa, no dia certo. Então, esse é uma meta que eu tenho apresentado, porque entendo que o sistema de saúde do Ceará melhorou. Nós temos hoje aí, o Dr. Cabeto deixou o Estado organizado do ponto de vista de regionalização da saúde. Antes da pandemia, o Ceará tinha 3 municípios com UTIs, hoje o Ceará tem 18 municípios com UTIs. A regionalização da saúde é fundamental porque fortalece essa região aqui do Cariri. Por exemplo, eu entendo que nós temos que rever a função do Hospital Regional do Cariri. Por quê? Superlotado. É preciso estabelecer em Juazeiro, e tenho dito isso para o prefeito, conversei com o prefeito Gleison recentemente, e fiz ver isso hoje, inclusive, ao vereador Dundum aqui de Barros, estive com ele, uma liderança do PSTB, um amigo querido, estive com ele antes de vir para a emissora, e falamos desses projetos que estamos pensando para o Cariri, especificamente da saúde. Nós precisamos discutir, por que não ter no Hospital Regional do Cariri um moderno centro de oncologia? É preciso, oncologia grave no Cariri, a demanda é muito grande. Eu tenho passado por isso. Já não consegue. O Hospital São Vicente já não consegue absorver isso.
Eu tenho uma paciente de Aurora que precisou marcar uma consulta que estava prevista para o dia 28 de outubro. Nós estamos em julho. E não tem demanda, não tem como atender essa demanda crescente. Então, a proposta é discutir a necessidade de um hospital municipal em Juazeiro para acolher o público de Juazeiro, aumentar a alta complexidade do regional de Juazeiro e colocar um moderníssimo centro de oncologia dentro do regional. É fundamental. Como também Campos Sales, desprovido de hospital. Lá tem que ter uma unidade hospitalar para segurar aquela demanda daquela região do Cariri. Então é desta forma, com conhecimento técnico de um Cabeto, com a vivência técnica de um Tasso Gereissati, com essas entidades, agentes de saúde, enfermeiros, que eu tenho construído esse minha caminhada na área da saúde. Deixa eu mandar um abraço muito forte aqui pro vereador Dundum, né? Boa tarde, vereador. Sentimos sua falta aqui na bancada, viu? Você sabe que o convite está feito aí há muito tempo. E o espaço será sempre seu aqui nesta emissora, tá? Tá na escuta do programa aí o vereador Dundum, ao qual estende um abraço, viu? Muito obrigado. Dundum é um amigo querido, é um homem que tem uma identidade muito forte com o PSDB, com Tasso Gereissati, um homem que tem uma admiração eterna pelo nosso eterno saudoso Antônio Tavares, e isso mostra que o Barro tem uma força maravilhosa. Eu tenho uma referência muito grande pelo Barro, porque por aqui passei muitas vezes na minha infância. E muitas vezes o ônibus que não entrava na Aurora tinha que ficar no Barro. Então a gente comprava passagem, vamos para o Barro, desce no Barro, alguém vinha apanhar a gente para ir para Aurora. Atualmente tem um ônibus que as pessoas vai direto para Aurora, mas e o laço familiar. A minha mãe tem relação com esta terra, os meus avós têm relação com esta terra, e isso me remete muito ao saudosismo de estar aqui hoje com vocês, neste dia, para podermos marcar esse momento de eu conversar um pouco com essa região do Cariri. Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos conversando com Denísio Pinheiro, jornalista, advogado e futuro pré-candidato a deputado estadual aqui do nosso Ceará, né? Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta também para você, Denísio. A gente sabe que você é membro do PSDB, né? E como você analisa aí a atual conjuntura, né? Hoje nós sabemos que vai haver uma importante reunião que vai definir a posição do seu partido. Você acha que o PSDB vai tomar qual posição? O PSDB tem sob a liderança do senador Tasso Gereissati o condutor de toda essa questão. O senador ontem à noite chegou em Fortaleza de uma viagem internacional que ele havia programado com a família. Hoje à tarde, ele retoma lá em Fortaleza essa agenda política, com primeiramente reuniões com pessoas ligadas ao PSDB, no sentido de avançar nesse debate interno. O PSDB tem uma história de protagonismo com o Ceará, uma história muito forte com o Ceará, principalmente na década de 90. O partido que foi majoritário, que tinha maioria nas câmaras, nas cadeiras da Assembleia, dos prefeitos, o partido sofre a cultura brasileira de no Estado poder e perder seus quadros. Isso é forte. E aqui eu faço uma exceção. Dundum nunca deixou o PSDB. Mesmo na crise, foi um homem que esteve aqui à frente das fileiras do partido, decente, comprometido, defendendo a causa do PSDB e sempre sob a liderança de Tasso Gereissati. E o senador hoje, com certeza, vai avançar nesse campo. Eu entendo que o momento é um momento de tensão, é natural que nesses períodos pré-eleitorais, principalmente pré-convencionais, os partidos, principalmente quando estão no governo, tem aquela tensão de definição de candidatura. Especificamente sobre esse momento, PT e PDT têm ocupado as manchetes, os noticiários, os debates, por estarem nesse meio termo de um conflito ainda que não está concluído ainda. Existem divergências, mas também existem algumas convergências sendo trabalhadas. E o senador tem dito que, primeiramente, ele defende um candidato para o governo do Estado que represente um projeto de desenvolvimento e de combate à pobreza. Ele defende que haja ainda conversas no sentido de buscar o entendimento, e ele tem dito e repetido, o PSDB ainda não tem posição definida. Não tem. Terá à medida que essas conversas internas avançarem e que o quadro também avançar do ponto de vista entre PT e PDT. Mas uma certeza, não prevalecerá projeto pessoal, projeto personalizado em A, B ou C, não será uma indicação pessoal,
será uma indicação de partido. O PSDB precisa discutir, qual o programa que esse candidato terá, 2, qual o tamanho que o partido estará presente numa aliança, qual a importância do partido e qual a sua responsabilidade com o cearense. Nós não podemos aportar ou dar um apoio simplesmente para um nome, para uma pessoa, de maneira nenhuma. A responsabilidade do senador é de oferecer aos cearenses, de apoiar juntamente para que os cearenses possam decidir, se for assim a vontade da maioria, por um projeto realmente que aponte rumos, caminhos e um destino melhor para o nosso povo. Fora disso, não contem com o PSDB. Mas eu entendo que o partido vai, repito isso com muito ênfase, sob a liderança e coordenação do senador, vai se posicionar nos próximos dias em relação a toda essa questão estadual. Você acredita que o senador ele aceitaria fortalecer a chapa com o Simone Tebet do MDB? A questão nacional é outro ponto que ele vai conversar, porque quem lembra a história, ano passado, há um ano e meio praticamente, algumas notícias apontavam que o Tarso poderia ser o Biden brasileiro. Chegaram a falar que era o Biden, que poderia ser o cara do meio termo entre a polarização de PT e petista e bolsonaristas. Ele, porém, abdicou dessa possibilidade, apoiou então o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias. A prévia foi vencida pelo governador de São Paulo, João Dória, que em seguida desistiu da candidatura. E o que nós temos acompanhado é o momento da candidatura da senadora Simone Tebet, que desde o começo o senador enfatizou que seria uma opção viável para o Brasil, uma mulher guerreira de história, respeitada, uma senadora a qual eu tenho o prazer de ter convivido com ela há muito tempo no Senado, que eu reputo uma das melhores senadoras que o Brasil tem, e ela tem realmente discutido isso. Está posto que o senador Tasso é visto como um possível vice na chapa de Simone Tebet. Ele terá, nos próximos dias, reuniões com o presidente nacional do PMDB, com o presidente nacional do PSDB, com o presidente nacional do Cidadania e com a Simone Tebet. Além desses partidos, devem se agregar o Podemos, no sentido de buscar a definição da chapa para a convenção que já está marcada para o dia 27. Isso. Quarta-feira em Brasília, reunindo o PSDB, MDB, Cidadania e possivelmente o Podemos. Então, é uma perspectiva, sim. Não está definida? Ainda não. Depende desses entendimentos. Ou seja, o senador está com a agenda muito cheia, porque ele vai ter que tratar de uma sucessão presidencial, ao mesmo tempo tratar do PSDB no estado do Ceará. E é esta qualidade, é esta condição que mostra o valor, o peso, a credibilidade de um Tasso Gereissati que consegue, nesse momento, se inserir nesse cenário como um senador eleito pelos cearenses. Maravilha. Dundum aqui mandou mensagem novamente. Tá? Ele gostaria de enfatizar que na última quarta-feira passada foi votado o projeto de lei número 006/2022, aprovando o piso dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Olha aí, que vitória. Parabéns e cumprimentar o meu colega do PSDB, o Denis Pinheiro. Que vitória para os agentes comunitários de saúde. R$ 2.424. Olha aí, que beleza. E agora isso aí está na Constituição. Está na Constituição. Ninguém pode alterar mais isso tão facilmente. Olha a conquista como é grande. É muito importante isso, porque você valoriza o que eu chamo dos agentes comunitários de saúde, dos enfermeiros, os agentes comunitários. Eu usaria também esse título, verdadeiros anjos da guarda das pessoas no estado todo. São aqueles que estão diretamente na ponta. Eu vejo que você tem um olhar diferenciado para a saúde também. Tenho, porque é uma coisa tão dura você ver a carência. Eu, essa semana, pude conviver com um parente da minha esposa, Suzana. Em Fortaleza, ele se recuperou de um Covid com 96 anos de idade, mas precisando de um apoio. Esse parente estava ali precisando de um apoio. E você vê a demanda como é grande. É enorme a demanda, é muito grande mesmo, principalmente nessas zonas mais difíceis, mais pobres. Então, a saúde, para mim, e eu tenho isso por experiência de vivência com o senador, tem que ter um olhar diferenciado. Tem que ter um olhar permanente, porque a demanda é crescente. Olha como a coisa é tão grave. Se nós fizermos uma pesquisa, a classe média, boa parte saiu do plano de saúde por causa da crise econômica no país, após a pandemia. Se a pessoa desiste do plano de saúde, seja qual for, ele vai para onde? Essa pessoa vai para o sistema público. Então ela vai aumentar a demanda. A pressão aumentou no sistema público de saúde. E essa conversa com o Cabeto é pauta permanente. Como diminuir a pressão no sistema público de saúde,
como diminuir a precarização dos serviços na saúde, como aumentar o sistema, como fortalecer essa regionalização para que Fortaleza não seja sobrecarregada, evitar a ambulância na estrada, tirar essa história de Topic, sair daqui de madrugada de um município, ir para Fortaleza, uma consulta no HGF. Você passar a noite toda dentro de uma Topic, viajando, para ser consultado às 9 da manhã no HGF. Muitas vezes o médico não foi, faltou. E olha aí o risco. Você gastou o dinheiro público, a pessoa volta doente, ainda a doença muito mais grave, porque ela teve um desgaste psicológico. E tudo isso tem que ser pensado com muita responsabilidade, com muito compromisso e, acima de tudo, compromisso cumprido. O compromisso assumido é compromisso cumprido. Tem que ser essa máxima. Não vale pensar diferente. Muito bem, a gente quer agradecer a participação do Denísio Pinheiro, jornalista e advogado e futuro pré-candidato a governador do estado. Denísio, que mensagem você gostaria de deixar agora no finalzinho aqui do Jornal 96? Primeiramente, Melo, Bia, muito obrigado. Muito obrigado a vocês pela recepção, pela atenção, por esse espaço privilegiado aqui na FM 96. É muito bom estar com vocês aqui nesse dia, porque me dá mais ainda a crença que é preciso, sim, acreditar na boa política, é preciso, sim, pensar na boa política, e nós temos esse dever de, junto às pessoas, adotar esse modelo, empregar esse modelo e, acima de tudo, a boa informação é a maior arma para o fortalecimento da democracia. Boa informação sempre. Eu muito obrigado a vocês. O meu abraço especial a todos os amigos. Um abraço aqui, eu deixo um abraço particular no vereador Dundum, que está nos acompanhando. A todos os amigos do Barro, do Cariri, da minha Aurora, que estão nos acompanhando. E dizer, vamos acreditar. Tudo é possível com o trabalho, com o esforço, com a dedicação e, acima de tudo, com o respeito ao cidadão. A vocês, meu muito obrigado, uma boa tarde e a todos que fiquem com Deus. Bia. Queremos agradecer, né, a sua participação e desejar uma boa sorte na caminhada. Vai dar tudo certo, o seu plano é excelente, muito inteligente e uma boa sorte. Obrigado, Bia. Obrigado, Mela, a vocês. Um grande abraço a todos. Só agradecer, tá, meu irmão? Dizer para você que o espaço vai estar sempre aberto, né? Que a gente possa manter esse vínculo aí, tá? E com o seu trabalho também junto ao senador Tasso Gereissati. Tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E é realmente uma figura. Ele é uma pessoa, assim, incrível, né? Pelo seu trabalho junto ao estado do Ceará, né? A gente sabe de toda a dedicação, de todo o carinho que ele tem com o povo cearense. Não só com o povo cearense, mas com o povo brasileiro, né? E sei da sua dedicação também, né? Do seu trabalho. Então, desejar boa sorte para você, tá, nessa caminhada. A gente sabe que não é fácil, principalmente quem tem bons projetos, né? Quem realmente gostaria de poder realizar e fazer com diferença, a gente sabe que não é fácil. Mas desde já a gente deseja boa sorte e dizer que o espaço vai estar sempre aberto aqui na nossa rádio, na FM 96, sempre que precisar. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Eu estou aqui me deslocando agora, retornando à Aurora. Nós estamos hoje e amanhã participando lá em Aurora dos festejos da AFA, que reúne filhos e amigos da Aurora. É uma festa maravilhosa anual que estava interrompida pela pandemia e que hoje vamos ter aí logo mais a homenagem especial da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça, minha irmã, aurorense, que graças ao seu trabalho, à sua competência, ao seu profissionalismo como magistrada, concursada, aprovada em 1986, galgou todos os passos pelos seus méritos profissionais. Hoje preside com muita honra o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, uma aurorense, devota pelo Cariri, é fã do Cariri, é aquela que defende a região com toda a sua força. E hoje, amanhã, estaremos em Aurora comemorando esse reencontro, esse novo olhar pós-pandemia. Nós superamos essa guerra, essa fase, e estamos plantando novas sementes para colhermos frutos melhor no futuro. A vocês, mais uma vez, muito obrigado e que fiquem com Deus. Muito bem, está aí a participação do nosso querido Denísio Pinheiro, jornalista e advogado.